Carlos Amorim que vos fala, galera. Como é que vocês estão? É um preço caríssimo que se paga para ser trader. Quando a gente fala principalmente de questões emocionais. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente é criança, por exemplo, né? Principalmente os homens. Por quê? Porque a bolsa de valores ela tem uma massa massacrante de homens ali. A grande maioria é homens, né? Mas quando os homens, por exemplo, vão se tornar homens durante a vida, durante a sua existência, uma criança, por exemplo, ela tropeça, cai, machuca o joelho, o pai diz, não chora, o homem não chora, né? Você, ah, as crianças estão chorando por alguma razão ou outra, nós pais às vezes não sabemos lidar com crianças, nós falamos, engula o seu choro, né? Nos princípios emocionais de desenvolvimento emocional das crianças para adolescente, que adolescente tem as suas perdas, tem as suas amizades, a sua necessidade de estar em grupos, a sua necessidade de lidar com emoções novas e diferentes. É um menino que gosta de uma menina e aquela menina não gosta dele, essa maneira de lidar com as emoções, né? Como é que às vezes se lida quando é adolescente, você lida com uma perda, como é que você lida com um não? Né? Então, às vezes nós em casa chegamos para os nossos pais e falamos, aconteceu isso na escolinha, aconteceu disso, meu filho, deixa para lá, você é homem, vai acontecer uma outra situação, mas nós não somos ensinados a lidar com as emoções, nós temos uma dificuldade imensa de lidar com elas, né? Nós perdemos aí, nós temos os relacionamentos, de repente por algum motivo ou outro você tinha uma namorada e não deu certo, como é que você lida com essa frustração porque você queria, mas ela não? E como é que faz para lidar com o fato de ser rejeitado? Como é que lidamos com esse tipo de frustração se a gente não consegue conversar e externar e expressar para as pessoas de nossa confiança exatamente aquilo que sentimos? Nós não somos ensinados a lidar com esse tipo de frustração, com perdas. Nós não somos treinados a lidar com ganhos na vida. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. Somos cobrados pela sociedade de que os homens, principalmente por causa da nossa sociedade, que ela tem um lastro de machismo, uma sociedade que é paternalista, que os homens eram aqueles dominadores, desde a época dos homens das cavernas, o homem é o provedor e a mulher é aquela que fica em casa cuidando. A gente não pode ser derrotado na nossa vida, a gente não pode ter perdas. Então, ser derrotado na vida para os homens é um sinal de fragilidade, de fracasso. E toda vez que a gente vai para um trade e perde, dá aquela sensação de fracasso, aquela sensação de perda, aquela sensação de inutilidade. Por quê? Porque carregamos desde os nossos ensinamentos da nossa evolução que o homem não pode errar, o homem não pode fracassar, o homem não pode chorar, o homem não pode lidar com essas emoções. A gente perde, olha quantas coisas, emoções que vêm no trade, né? De ira, de revolta, de fracasso, de raiva, de desespero. A gente não consegue lidar bem com essas questões e principalmente no trader. Se durante a própria vida a gente não buscou um psicólogo, a gente não buscou pessoas de confiança para falar de questões emocionais, imagina agora no trade, que falar de uma derrota no trade é a pior coisa que pode existir. Nós não temos coragem de falar nem para as nossas esposas que a gente perdeu muito dinheiro num dia, que a gente fez uma gestão de risco totalmente errada e falha e acabou perdendo muito dinheiro. A gente não tem coragem. O que a gente fala? A gente absorve isso. A gente não tem coragem de nem falar para os nossos amigos, cara, estou perdendo muito dinheiro. E a gente pega e afoga essa angústia, essa raiva. Isso quando você pega a sua própria raiva, por não saber lidar com ela, com essa frustração, você quebra objetos dentro da sua casa. Você traz danos materiais, quando não danos físicos, para você desmurrar a parede, socar o próprio rosto. Você faz isso. Muitas pessoas fazem esse tipo de coisa. Eu recebo relatos de pessoas que fazem coisas horrorosas. Por quê? Porque se frustram e não sabem lidar com essa frustração, não sabem lidar com as perdas do dia, porque na vida se tem perdas. Quantos homens que não conseguem, às vezes a esposa ou propriamente uma namorada diz, cara, esse relacionamento para mim acabou, e o homem não consegue deixar essa mulher embora. Olha aí, é só você olhar os feminicídios, quantos são?
horror na nossa sociedade. Por quê? Porque os homens não sabem lidar com perda. Imagine agora na Bolsa de Valores, onde você, quando entra, você só entra correndo risco. Como é que lida com isso? Como é que lida com a frustração? Sendo que no trade, como na própria vida, as pessoas perdem. E você tem que aprender a lidar com perdas. Você tem que aprender a lidar com o seu choro. Você pode chorar. Você pode se expressar, é muito melhor que você se expresse para alguém, de preferência para um psicólogo, porque ele é profissional da saúde mental, ele conhece, ele passou por algum nível de experiência, ele está abalizado para poder dizer assim para você o que você precisa ouvir para melhorar a sua condição de saúde mental, que você pode perder porque na vida se perde, você pode tomar um loss porque na própria vida se torna vários losses. Na vida se perde, na vida se casa, mas às vezes se separa. Há pessoas que perdem entes queridos de muito apreço. Temos que lidar com esse choro, com essa angústia, com essa frustração, com essa necessidade de expressar as emoções que nós homens não fomos ensinados, pelo contrário, fomos tolhidos. Não podemos expressar as nossas emoções, por quê? Porque é sinal de fraqueza e fragilidade. Mas quando você se torna um trader, você começa a lidar de frente com as suas emoções, como nunca antes em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque é quase impossível que em apenas um ano ou menos do que isso você consiga se tornar um trader consistente. Você vai lidar com todos os tipos de emoções. Aí o que acontece? As pessoas não lidam de maneira madura, de maneira sadia, de maneira humana. E essas pessoas acabam silenciosamente se deprimindo, se adoentando, ao mesmo tempo que estão perdendo rios de dinheiro em trader. Aí o que acontece? A pessoa começa a ter ideias suicidas, começa a passar loucuras pela mente dessas pessoas. Por quê? Porque o sentimento de fracasso é tão potente, ele nunca soube lidar com esse tipo de sensação que acaba convertendo isso em uma ideação de suicídio, de vontade de desaparecer. Por quê? Por que suicídio? Porque a maneira talvez mais errada, mas uma maneira infelizmente potente de acabar com a dor é o suicídio. É uma tragédia. É uma tragédia, mas é isso que acontece com muitas pessoas que não sabem lidar com frustrações. E quando você se torna um trader, você lida com as partes mais profundas, mais vergonhosas das nossas emoções. Por isso que você tem que ter cuidado, por isso que você tem que ter um olhar de si, por isso que você tem que buscar um psicólogo. Carlos, psicólogo é loucura. Não é. Numa sociedade que exige performances avançadas dos homens e das mulheres também, necessidade de ter, necessidade de mostrar para as pessoas, necessidade de aparentar ser. Você lidar com todo esse tipo de pressão é muito difícil. Então você precisa buscar alguém que possa te auxiliar nessas emoções. Você deve buscar espiritualidade. Você deve buscar um meio de expressar esse transcendente que está aí dentro e que pode, de certa forma, balancear, na verdade, essa angústia toda, essa ansiedade toda que está aí dentro. Por quê? Porque ser trader no seu início é muito difícil. Você pode saber tudo de análise técnica, você pode saber a rotina operacional, como é que se faz, mas o problema são as circunstâncias emocionais. O problema é como lidar com essas questões emocionais. Apagou tudo aqui, eu vou ter que acender a luz de novo. Olha só, eu estou aqui numa situação, ele apagou tudo no carro. O problema é lidar com essas circunstâncias emocionais, as quais não fomos treinados. Aí você entra num trader que exige de você toda uma capacidade mental, exige de você um pós-doutorado em controle emocional, em controle dos impulsos, sendo que toda a sua vida, toda a sua existência, você não passou nem do primário
para lidar com as emoções. E aí você acaba o quê? Como é que se reflete isso em perdas de muito dinheiro, em perdas da autoestima, em perdas da confiança, em perdas nos seus relacionamentos pessoais, com a sua própria esposa, com a sua família, e tudo fica devastado. Tenha cuidado, acompanhe o meu canal, acompanhe as coisas que eu falo aqui, que de certa forma, se você curtir, se você comentar, vai ajudar outras pessoas que perdem, vai ajudar a divulgar esse canal, a ajudar as pessoas que estão perdendo muito dinheiro, que estão se devastando na vida. Claro que me ajuda, óbvio que me ajuda. É claro que eu quero ter no meu canal uma grande audiência, todos querem. Mas se isso for relevante para você do que eu estou falando, por favor, curta, compartilhe, comente ali nos comentários, tá bom? Curta meu canal. Eu desejo também um forte abraço aí para você, um bom resto de carnaval, tá bom?